Soldador, você tem direito ao adicional de insalubridade? Uma dúvida aí muito debatida, né? É algo que nos perguntam muito. Então, respondendo de bate-pronto, depende. Depende de diversos fatores, né? Porém, uma coisa certa é o que eu sempre falo, né, durante as perícias. Apenas o fato de você ser registrado como soldador não lhe dá o direito automaticamente do adicional de insalubridade. Então, apenas o fato de ser registrado como soldador não lhe dá esse direito, né? O que lhe dá o direito do adicional de insalubridade? Esse direito ele deve ser verificado através de uma inspeção na sua atividade, né? E lá a gente iria analisar se, como soldador, por exemplo, você trabalha aí fazendo solda com uma solda elétrica e no momento da fusão dos materiais há, por exemplo, uma dispersão de névoas, de fumos, né? O chamado aí dos fumos metálicos ou do fumo de solda. Então a exposição ao fumo de solda ela pode gerar uma condição de insalubridade. E aí mais um ponto que os profissionais que elaboram os laudos, né, de insalubridade também devem ter cuidado. Já vi laudo de insalubridade mencionando insalubridade, indicando a insalubridade por conta de exposição a fumos de solda, né, inalação de fumos de solda. E é uma caracterização feita de forma errada. Até porque não existe dentro dos anexos da NR15, né, os principais anexos aí que podem falar sobre esse assunto, anexo 11, anexo 12, anexo 13, dentre esses anexos não há lá especificado de forma clara fumos de solda, né? Então, indicar fumos de solda como condição insalubre está errado perante a nossa legislação. Mas, dentre esses fumos de solda, entre aspas, né, essas névoas, existem metais pesados. E esses metais, né, chumbo, cádmio, eles têm o seu limite de tolerância especificados nas normas regulamentadoras. Então, sim, através de uma avaliação quantitativa, não é aquela avaliação qualitativa, mas uma avaliação quantitativa, a gente consegue encontrar, né, de fato, quais agentes químicos estão dentro desse fumo de solda e comparar com a legislação. E pode haver, sim, uma condição de insalubridade nesse caso. Mas ainda deve-se lembrar que essa condição de insalubridade ela só se caracteriza quando há, de fato, a exposição, né? E essa exposição ela pode ser neutralizada através de medidas de controle, né? Tanto as medidas de controles técnicas, que são os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, nesse caso, exaustores, ventiladores, ou qualquer outra tecnologia que garanta, né, a neutralização do risco, ou medidas técnicas também, que podem ser os EPIs, né, as máscaras respiratórias, mas desde que garantida a neutralização. Então, para você garantir que uma máscara respiratória é eficiente, não basta apenas a comprovação da sua entrega, né, do seu fornecimento através da ficha de EPI, mas sim também treinamentos, orientações, fiscalizações, o famoso fit test, apresentação de laudos complementares, né, como programas, né, da área respiratória, o nosso PPR, e tudo mais. Então você vê que a análise da insalubridade ela não é tão simples assim. Ainda falando sobre a possível insalubridade para o soldador, não só existe a questão química relativa aos fumos de solda, né, ao material particulado, mas também há uma possibilidade diante da exposição do ruído, né? Esse também é um risco que ele deve ser avaliado de forma quantitativa, né, seguindo os parâmetros da NHO 01. Existe também o risco de vibração, né? Então normalmente o soldador ele também, normalmente, mas não é uma certeza, ele precisa estar fazendo acabamento de peças, trabalhando com lixadeiras e equipamentos que dispõem a vibração dos membros superiores. Então esse também deve ser avaliado, e existe parâmetro, né, para a condição insalubre por vibração, né, e outros riscos que podem também ser caracterizados para um soldador. Mas respondendo, então sim, um soldador ele é uma atividade que normalmente expõe o trabalhador a condições que podem ser consideradas insalubres, mas essas dependem de avaliações técnicas, tá joia? Então você condicionar a insalubridade apenas diante da função não é correto, mas sim diante de uma análise técnica mais criteriosa, tá joia?